transporte no aeroporto para pendurar 200 computadores, aquela que permite você ocupar o espectro, aquela que poderia permitir, por exemplo, que todos aqui, se tocassem o celular de vocês, todos vocês pudessem atender. O gozado aqui diz o seguinte: não dá para atender, cada um estaria usando uma frequência. Não é verdade, não é necessariamente verdade. Todo mundo pode, usando a mesma frequência, usar inúmeros aparelhos radioelétricos. Aí você vai dizer: mas como é possível isso? Novas tecnologias podem ser usadas para organizar o uso comum desse espaço. Wi-Fi, ultra-wideband, spread spectrum, software definido por rádio, rádio cognitivo, redes mesh, ou seja, mas vem cá, e a escassez do espectro e as interferências não é limitada à ocupação do espectro? A interferência, atenção, a interferência que nós tratamos como uma lei da natureza é um artifício originado na maneira como o rádio foi projetado há 100 anos atrás. Não há nenhuma escassez do espectro, ao contrário, há uma abundância do espectro. As atuais políticas de telecomunicações é que impedem que nós utilizemos essa abundância. Quando os rádios foram inventados, foram projetados para fazer somente uma coisa: receber as transmissões da forma mais barata possível. Hoje, o rádio é o instrumento mais burro que você tem na sua casa. O rádio tem menos processamento que o micro-ondas e a geladeira, porque ele pega uma onda e joga na caixa. Mas o rádio pode ser digital, o rádio pode ser inteligente, o rádio pode escanear o espectro radioelétrico e encontrar a transmissão que você deseja. É assim já com o celular. As tecnologias de informação avançaram consideravelmente desde então. Ou seja, os receptores de hoje são capazes de separar sinal do ruído, são capazes de separar interferências e praticamente não necessitam de zonas de amortecimento em torno dessas frequências. Os receptores, os transmissores, atualmente podem comutar frequências, e quando uma faixa se torna congestionada, como numa estrada pública, você muda de pista. Ou seja, o espectro tem que ser pensado como uma via pública e não como uma capitania hereditária, onde você entrega para a Rede Globo, ou seja lá para quem, um pedaço do espectro por não sei quantos anos. Veja agora as redes mesh. O que vai acontecer agora? Vão entregar regiões do país porque eles têm um modelo de negócios arcaico na cabeça, e não porque tecnologicamente nós não poderíamos liberar o uso do IMAX sem controle, mas se quer entregar para uma única empresa numa determinada região do país. Ou seja, os rádios hoje não precisam disso. A transmissão pode ser definida por software. Eles podem fazer muito mais do que decodificar o sinal e jogar em amplificador de som. Os rádios definidos por software podem ser programados para tratar desses sinais. Eles podem descobrir, codificar e decodificar qualquer tipo de dado. Portanto, com as tecnologias atuais, a interferência é uma metáfora. Todos sabem que ondas não interferem realmente uma nas outras. Ou seja, não é porque eu estou fazendo um sinal altamente inaudível para mim que um cachorro não vai ouvir. Isso não quer dizer que a onda não esteja aqui. O meu receptor não é capaz de entender aquela onda. O que nós estamos dizendo é possível, com as tecnologias digitais, você separar, você ter receptores inteligentes, transmissores inteligentes. Se nós todos conseguirmos falar ao mesmo tempo, provavelmente ninguém vai entender nada. Mas não vai entender nada, não é porque o que você está falando não está reverberando, não está indo. É porque o meu aparelho auditivo não é capaz de separar o que todo mundo está falando. Nós não somos, mas a transmissão radioelétrica é. Ou seja, do mesmo modo, nós podemos fazer isso com receptores digitais.
Consequência, não temos necessidade de uma política federal que diga quem pode falar. Todos podem falar ao mesmo tempo. Consequência, podemos fazer o espectro ser um espaço comum. Consequência, não precisamos mais dessas capitanias quase hereditárias dos monopólios da mídia. O movimento Open Spectrum, você encontra www.openspectrum.info. Ele é um movimento grande mundial. Ele tem como forte aliado o Smart Rádio, ou rádio definido por software. Ele tem, praticamente hoje, ele está espalhado em todo o planeta e ele vai ser discutido ano que vem na revisão da Lei Geral de Telecomunicações. Ou seja, nós discutimos a TV digital no Brasil. O governo optou por uma determinada forma de transmissão, que é restritiva à interação. E o pessoal discutiu, vários movimentos discutiram, as universidades brasileiras discutiram o uso do espectro para a TV digital que fosse mais interativo. Então, eu estou falando, além de discutir essa nova interatividade, vamos pensar numa outra forma de ocupação do espectro. A TV digital, as rádios digitais e a ocupação do espectro como espaço comum, como via, permite que a gente discuta uma revisão da Lei Geral de Telecomunicações do Brasil, que é de 1961. É preciso apostar na arquitetura que melhor assegure a liberdade. É preciso apostar em redes malha, em redes mesh. Eu vou dar um exemplo para vocês que isso não é um delírio. Quissamã é uma cidade no Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro. Ela pega um sinal da Telemar e abre para toda a cidade uma arquitetura que a gente poderia chamar de estrela, uma topologia estrela. Ela, com essa antena, ela capta o sinal que vem da Telemar e ela tinha o seguinte, até então, 90 pessoas em Quissamã, 17 mil habitantes, tinham acesso à internet de conexão de escada, pagando interurbano. Aí entrou um prefeito, que é um prefeito que tem consciência que isso é uma questão, ocupar, levar a cidade para a sociedade da informação pode dar muita oportunidade de desenvolvimento, não só educacional, mas como econômico. Sabe o que ele fez? Ele pegou 8 megabits só da Telemar e abriu na cidade. Eu sentei no banco da praça com o laptop e ele fez o quê? Captou o sinal. Por que eu não entrei na rede? Porque ele exige que tenha, na verdade, o MAC address da máquina cadastrado na prefeitura. Mas se não houvesse, fosse aberto, tudo bem. Mas é todo mundo que tem laptop com placa de Wi-Fi? Não. O que ele fez? Ele fez, na verdade, as pessoas compram uma antena e apontam para aquele sinal, e hoje ele já tem 600 casas com sinal aberto em Quissamã. E ele, para as pessoas que não têm computador, fez centros públicos. Isso aqui, eu bato foto mal pra caramba, vocês me perdoem, mas isso aqui, que não dá para ver, é um centro público de acesso gratuito à internet. Mas eu vou tentar mostrar outra foto, calma. E ele falou assim, eu não aguento mais colocar anteninha. Aí a gente falou para ele, vamos montar uma rede mesh. O que é uma rede mesh? Esse computador aqui, se ele tem condição de se comunicar por wireless, para mandar uma mensagem para esse aqui, ele não precisa ir até um centro e voltar. Ele manda direto. Basta que o roteamento esteja colocado em cada computador ou antena. Ou seja, eles vão montar uma rede mesh. E uma rede mesh é uma rede que faz de cada computador o que não era. Eu queria lembrar vocês que quando o computador surgiu era a máquina de calcular. Não tinha nem forma de se comunicar com ele por tela. Depois, quando o homem conseguiu se comunicar com o computador e interagir em tempo real com a máquina,